Pois é, esse quadro também tão esperado, né, doutor Irlan Mello? Tudo bem? Nós estamos aqui com o seu advogado, doutor Irlan Mello, né, para tirar as suas dúvidas. E hoje nós vamos falar sobre o direito dos funcionários ao tirar férias, né, doutor Irlan? Bem, isso mesmo. Ó, tá na época, né? Tá, né? É uma alegria quando vai chegando essa época, né? A verdade é essa. Mas nós temos muitas perguntas aí. Sim, vamos lá. Vamos ouvir o povo perguntando? Vamos ouvir. Meu nome é Tamires. O empregado pode dividir as férias em 2 ou mais períodos? Tamires, isso é uma pergunta muito interessante e que acontece muitas vezes. O empregado, ele pode vender parte das suas férias, só que tem um limite. O limite são até 10 dias e você pode dividir esse período em no máximo 2 vezes. Então, por exemplo, você pode tirar 10 dias e depois você pode tirar 20 dias e vender 10 dias. Você não pode fracioná-lo mais do que isso. Se isso acontecer, na verdade, você tira o princípio das férias, que é o tempo de descanso, o tempo de lazer da família, né? Certo. Tem mais pessoas perguntando aí, doutor Irlan. Então vamos lá. Gostaria de saber, quando demitido por justa causa, o empregado tem direito a receber por férias proporcionais? Quando o empregado ele é demitido por justa causa, ele não faz jus, ou seja, ele não tem direito de receber as férias proporcionais, ele perde esse direito. Pois é. Então vamos ter mais perguntas aí, vamos lá. Oi, meu nome é Lucas. Eu gostaria de saber o que é abono de férias. Lucas, abono de férias nada mais é do que um valor que você recebe, no máximo 10 dias, dentro do percentual de 30 dias de férias. E você, por exemplo, é quando você vende os 10 dias de férias. Então esse abono é um acréscimo, ou seja, o equivalente a no máximo 10 dias do período de férias. Doutor Irlan, tem mais perguntas. Olá, meu nome é Laura. As férias coletivas são descontadas das férias individuais? Muito interessante também, Laura. Muitas pessoas acham que quando a empresa ela dá férias coletivas, ele continua tendo o seu direito às férias integrais, o que não é correto. Se a sua empresa ou a empresa que você trabalha deu férias coletivas, o valor dessas férias ou o tempo dessas férias é descontado nas suas férias proporcionais, porque poderíamos ter um caso, por exemplo, de férias coletivas de 30 dias e mais 30 dias ainda de férias proporcionais, o que a legislação não permite. Pois é, temos mais uma pergunta. Meu nome é Vinícius, eu queria saber quando nós temos direito às férias. Vinícius, a cada 12 meses de trabalho, o empregado tem direito ao período de até 30 dias de férias. Agora, uma pergunta muito interessante que no dia a dia nós não percebemos é que a data de tirar as férias, ou seja, quem é o responsável por definir a data das férias é o empregador. E não o empregado. É claro, Carol, que as pessoas fazem acordos, né, com a empresa e aí definem a melhor data para suas férias. Porém, quem é a pessoa que tem a responsabilidade ou ela pode definir a data das férias é o empregador. No mesmo caso, por exemplo, tem família lá na empresa, Sim. Marido e mulher, Sim. Pode tirar na mesma data, não pode? Pois é, isso tem que fazer um acordo com o empregador, porque na verdade quem define a data das férias é o empregador. Se eu teria alguma outra dica, alguma sobre férias para falar para a gente, às vezes que não foi perguntado, mas é algo corriqueiro, que as pessoas sempre têm dúvidas. Sim. Eu quero falar, por exemplo, quando você perde o direito de férias por faltas injustificadas. Então, por exemplo, até 5 faltas injustificadas, a pessoa continua mantendo o seu direito de férias. Porém, aí você começa uma escala, né? Por exemplo, de 6 a 14 dias, você só teria direito a 24. E se você chegar a ter 33 dias sem justificativa em faltas, você perde integralmente o seu direito às férias. Então é muito importante, Carol, se eu vou faltar, eu me justifico. São 33 dias em um ano? Em um ano. Em um ano. Dentro do período aquisitivo, né, de 12 meses. Certo. Aí a pessoa perderia o direito às férias integrais. Então, se eu falto, eu preciso me justificar para que o empregador saiba o motivo que eu estou faltando. E eu fiquei pensando assim, o empregador ele pode cancelar as férias? Foi dado
e aí, por algum motivo, ele resolve cancelar. Ele pode, se pode, qual que é o tempo, como que funciona isso? Em caráter excepcional, o empregador poderia. Vamos imaginar, por exemplo, que acontece um desastre natural, alguma coisa, e a empresa, o empregado já havia marcado, né, a data das férias, mas por um motivo ou por outro há uma necessidade. Desde que avise com antecedência, desde que o empregado não esteja no gozo das férias, ele pode sim, porque é uma faculdade do empregador, ele pode sim alterar a data das férias. E quando volta das férias, tem direito à estabilidade? Sim, quando a pessoa volta das férias, muitas vezes as pessoas ficam imaginando, eu tenho direito à estabilidade por algum motivo. A legislação não estabelece que você tem o direito à estabilidade, não é verdade? Você tem direito à estabilidade em outros casos excepcionais. Por exemplo, você voltou de um afastamento por um acidente do trabalho, aí você teria 12 meses, né, de estabilidade, mas quando a pessoa retorna de férias, normalmente ela não tem esse direito. E quando integra a licença maternidade junto com as férias? Sim, isso é interessante, porque se você programou a sua licença maternidade, você pode tirá-la, por exemplo, logo na sequência das férias. Aí sim é uma questão onde a pessoa ela tem o direito de fazer as férias, de ter o período de férias, e nesse momento ela não pode ser demitida, né, no gozo das férias. Certo. E no caso, por exemplo, férias, tenho menos de um ano no trabalho. Sim. E tem as férias coletivas. Quando que eles vão descontar? Isso, no momento onde você for gozar as suas férias individuais. Outra pergunta muito interessante que às vezes a pessoa pergunta, eu tenho menos de 12 meses, fui mandado embora, eu tenho direito de receber? Tem direito de receber proporcional ao tempo que você trabalhou, e se você foi mandado embora sem justa causa, você também tem direito de receber 1/3 sobre férias. Então é o proporcional mais 1/3. E no caso, por exemplo, vou tirar férias, qual que é o prazo para receber essas férias, e se não receber, o que fazer? Olha, se, por exemplo, eu não tirei férias, o que pode acontecer com o empregador? O empregador ele pode ser multado pela Delegacia Regional do Trabalho, Ministério do Trabalho. Se eu acumulo 2 férias, eu passo a ter o direito de recebimento dessas férias em dobro. E se por um acaso eu marquei as minhas férias, mas por algum motivo eu não tirei essas férias e o empregador ele não me concedeu essas férias, o que fazer? Se não houver negociação, se não houver bom senso, que é uma palavra muito em moda hoje em dia, não é verdade? Se não houver isso, a única saída é ingressar com a ação na Justiça do Trabalho, procurar o seu advogado, ingressar com uma reclamação trabalhista para você poder fazer jus ao seu direito. E o prazo para receber o dia das férias? Sim. Quantos dias? A pessoa tem que receber em até 5 dias antes do gozo das férias. E assim, o menor de 18 e o maior de 50, tem algo diferenciado na questão das férias para eles? Olha, a questão é que eles não podem vender. Eles precisam retirar as férias, eles precisam tirar os seus 30 dias. Aí tem uma questão específica em relação a eles. No caso do menor, inclusive, é obrigatório que ele retire as férias. E muitas vezes a gente vê que o empregador ele não fornece, né, esse período. Em caso, por exemplo, venda de férias, sim, a empresa estabelece. E se, por exemplo, o empregado ele não quer, ele é obrigado ou não? Não. É uma faculdade do empregado, é um direito do empregado vender ou não as férias. Ele não é obrigado a vender. Outra coisa interessante, isso para o lado do empregado. Para o lado do empregador, o empregado, por exemplo, diz assim, eu quero dividir as minhas férias em 3 períodos diferentes, né? A legislação não permite isso. A legislação permite a divisão em no máximo 2 períodos e nenhum dos 2 períodos pode ser inferior a 10 dias. E aí, se a pessoa faz isso e a empresa aceita e depois, no futuro, o empregado ingressa com uma ação na justiça contra a empresa vai ser penalizada e vai ter que pagar novamente essas férias porque ela não observou a legislação. O empregado, por exemplo, ele pediu demissão. Sim. Ele tem direito a essas férias? É interessante também, o empregado que pede demissão tem direito às férias proporcionais do período que ele trabalhou ou férias vencidas se ele tiver. Pediu demissão não quer dizer que ele está abrindo mão tanto das férias quanto do 13º. Ele pode receber os 2, sim. E no caso, por exemplo, de acúmulo de 2 ou mais férias, como fazer? Como que fica? Primeiramente, a empresa ela é obrigada a pagar em dobro essas férias. Acumulou 2, está devendo em dobro as férias. E se caso, numa situação de rescisão, né, vai ser cobrado isso judicialmente ou então, através de fiscalização do Ministério do Trabalho, existem multas que serão aplicadas e a única forma que ele tem de receber seria então através de uma ação judicial, desde que ele esteja trabalhando ou
quando ele sair, através da reclamação trabalhista. Tem alguma diferença no caso das férias para mulher ou não? Ou a regulamentação é a mesma? É mesmo porque a nossa própria Constituição da República estabeleceu isonomia, né? Então, na verdade, os períodos são os mesmos, o legislador não tratou de forma diferente os dois, porém as mulheres têm algumas questões, né? Como você mesmo falou, junto com a licença maternidade, né? Ou então alguma outra questão, aí sim tem essa diferenciação, mas de regra geral não, é igual. Pois é, então deixando que as férias então não é algo opcional, é um direito, né? Não é algo opcional, é algo necessário, é um direito do trabalhador e todos os trabalhadores que adquiriram esse direito, eles precisam exercer o seu direito. Mesmo porque nós que trabalhamos constantemente, nós precisamos de um período de descanso. E quantas vezes nós não temos esse período de descanso? Por quê? Porque a própria empresa está te obrigando a fazer isso. Não aceite, tire as suas férias, descanse, aproveite com a sua família, na verdade, e depois retorne para trabalhar. Aqui mesmo no estúdio nós temos os nossos apresentadores também que estão de férias, não é verdade? Eu fico, um princípio que eu tenho aprendido, eu falo que até a nossa diretora aqui está compartilhando comigo que um princípio que a gente tem aprendido é que você não pode vender aquilo que você não pode dar. Então, a hora de sono, o seu descanso, eu sou meio contra você vender um terço das férias. Eu acho que você trabalha o ano inteiro. Verdade. Então, você tem que ter pelo menos o direito em ter pelo menos 30 dias aí de descanso para você curtir, né? Para que adianta trabalhar tanto se você não vai poder desfrutar daquilo que você trabalhou ao longo do ano. E muitas muito vezes, pouco tempo comparado a um ano inteiro. E muitas vezes, Carol, a pessoa começa a descansar depois do 10º, do 15º, do 20º dia, porque até então você ainda está com a sua cabeça a mil, pensando em muitas coisas. Então, quer dizer, esses 10 dias, às vezes, vai fazer falta no final. Nós precisamos preocupar com o nosso corpo também, a sanidade física e também a sanidade mental, porque as férias também te ajudam a você recarregar suas baterias. O seu humor, seu temperamento, a sua qualidade no trabalho. Ter um relacionamento melhor com Deus também. Às vezes você, por conta do seu trabalho, você não se dedicou tanto à palavra de Deus, à igreja, aos seus afazeres. Não é verdade? E nesse tempo você pode se dedicar mais até às coisas de Deus. Pois é, doutor Irlan, obrigada. De nada. Até quinta que vem. Muito esclarecedor, né? E você aí, fica aí ligadinho nas suas férias, né? E peça direção ao Senhor, é para vender esses dias ou não é? Eu tenho certeza que o Senhor, Ele te sustenta.